desabafo tremendo. Pastor, vale a pena nós observarmos isso aqui. Tem um homem que não pode falhar. Vocês vão entender o que eu quero dar o destaque para vocês. Tem um homem que não pode falhar. Todo mundo pode falhar. O profeta está dizendo aqui, ó, eu marquei aqui no ponto: todo homem falhará. Se eu não me engano, é Eclesiastes capítulo 7, verso 20, né? Não há homem sobre a terra, né, que nunca peque, nunca minta. Diz assim, nunca minta. Então, o profeta diz: todo homem falhará. Davi, o Satanás, quando olhou para Jesus, ali em Mateus capítulo 4, o profeta diz que ele olhou, ele pensou, ele falou: não, eu fiz Davi adulterar, eu fiz Abraão mentir. Abraão mentiu. Eu fiz Jacó, ele vai contando, ser um enganador. Eu fiz Moisés matar um egípcio. E ele vai mostrando ali para Jesus. E ele falou: esse aí é simplesmente um homem. Então todos os homens falham. Nós estamos aqui para justificar isso. O profeta está dizendo, é a afirmação do irmão Brana. Você pode notar na mensagem que tem 2 pontos aí. Você que está lendo a mensagem, tem um ponto final, ponto seguida, e depois ele diz: todo homem falhará. E tem um ponto final e ponto seguida novamente. Então isso aí é tipo um parênteses, é uma afirmação única. Todo homem falhará. Mas tem um homem que não pode falhar. Isso é na cabeça das pessoas. O pastor, irmãos, na mente das pessoas, o pastor não pode falhar. Está entendendo? Na mente do legalista, principalmente, o pastor não pode falhar. O pastor ele não pode cometer um erro. O pastor ele não pode ficar irritado. Não pode. Na mente do legalista, não. Ele tem que ser um homem perfeito. Ele tem que ser um Jesus Cristo. Na mente do legalista, o pastor precisa ser um Jesus Cristo. Ele não pode errar. Se ele errar, tudo que ele fez para trás foi maligno. Aí não estamos justificando isso. Errar, falhar é uma coisa. Viver no erro é outra coisa. Falhar, o homem vai falhar. Viver na falha, o diabo faz o homem viver na falha. Entenda isso. A igreja precisa ter um entendimento correto. Porque se ela não tem, ela vê o pastor cometendo uma falha. Aí ela fala: aquele homem não é de Deus, aquele homem não presta, ele errou. Aqui o profeta disse aqui, não disse? Não põe a sua crença em um homem. Põe a sua confiança, a sua crença em Jesus Cristo. Ele foi o único que não teve pecado. Ele foi o único que não teve falha. Agora, o ser humano, seu irmão, tem irmão que não pode ver o outro falhar. Tem irmã que não, esposa que não pode ver o marido falhar. Marido que não pode ver a esposa falhar. Gente, isso é do ser humano, é da carne. Nós estamos no corpo corruptível. Não podemos ter uma perfeição aqui. Estão entendendo? Então lembre-se disso que o profeta falou: todo homem falhará. Agora, pastor, no meu entendimento, sabe por que Deus faz o homem falhar? Porque assim, todas as vezes que Deus levanta um homem, que Deus eleva esse homem adiante do povo, há aqueles, isso aconteceu com o irmão Brana, há aqueles que começam a idolatrar o homem, há aqueles que começam a ter um sentimento pelo homem além do natural. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Eles começam a ter o pastor como um ser especial, como um Deus, como alguém infalível. Aí Deus vai e passa uma rasteira. Deus permite que ele cometa uma falha para aqueles que estão grudados no homem, para aqueles que estão firmados no homem.
eles caem, eles saem, eles se afastam. Mas aqueles que estão firmados em Jesus, esses não caem, irmão. Amém? Porque eles estão na oliveira verdadeira, eles não estão no pastor, eles não estão firmados em outro homem, eles estão na oliveira verdadeira. Lembre-se disso, é o destaque aqui, desse parágrafo 132 da irmã Esther. Porque Isaías, quando chegou na presença lá no templo, você que leu a mensagem, você vai ver. Quando Isaías, ele era o homem mais digno que tinha ali naquela era. Porque Deus escolheu Noé para o dilúvio, porque foi o único justo que foi achado, não é isso, pastor? Então Deus escolheu o melhor homem dali para trazer a sua palavra. Isaías era o melhor homem que tinha. Deus o levou lá no templo, deu aquela visão para ele no templo. Quando ele viu a santidade de Deus, ele disse: eu sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Aí ele pediu a purificação. Por quê? Porque Isaías viu o homem nele. Paulo, quando viu o homem nele, ele disse: miserável homem que sou. O irmão Brana, quando viu o homem nele, disse: o meu maior inimigo chama-se William Brana. Esqueça do homem, não olhe para o homem, olhe para Cristo. Amém? Olhe para a palavra. Se você olhar para o homem, você vai tropeçar no homem. Meus irmãos, amém. Quer comentar alguma coisa, pastor? Eu queria dar uma escritura, já que este assunto chegou neste ponto de não ter confiança no homem. Não quer dizer que os irmãos, claro que deve confiar no seu pastor, como pastor, Agora, a Bíblia afirma isso daí, que o homem é falho, todo homem. Hebreus 5, versículo 1 ao 3, eu quero ler, finalizando isso aqui. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens, ou seja, qualquer homem, pastor, bispo, profeta, evangelista, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo, o pastor, entre parênteses, está rodeado de fraquezas. Por esta causa, deve ele, o pastor, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer o quê? Ofertas pelos pecados. Então, é aí onde o profeta chega a dizer: ponhamos a nossa confiança totalmente em Deus. Não confiar em nenhum dom. Muitas vezes Deus delibera um dom para um homem, mas as pessoas passam a se agarrar naquele dom que está naquele homem e Deus não se agrada. Deus quer toda a confiança nele. Nós dependemos de Deus, tanto o pastor, o diácono, o evangelista, o profeta, como Isaías se viu o nada e disse: eu sou um homem de lábios impuros. Teve que um anjo ir no altar de Deus, pegar uma tenaz com uma brasa viva e tocar nos lábios dele. E disse: agora teus lábios estão purificados. Amém? Amém? É isso, meus irmãos, confiar em Deus. O povo está confiando em igrejas, em coisas. Não, é em Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos. Amém.